Boa noite a todos. Que a paz esteja com vocês. Tudo de bom, muita alegria, muita felicidade, muita esperança, tudo de bom. Qual é a pergunta que nós temos hoje? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu, Beatriz. Oi. Sim. Algumas aulas atrás, estava falando sobre os trabalhadores da Umbanda, né? Aí, Sim. eu fico pensando assim, não existe direita ou esquerda, né? Os trabalhadores é um só, depende da sua escala evolutiva, porque essa questão de esquerda e direita é aqui para nós, nessa dualidade que nós vivemos, correto ou não? Perfeitamente. Sua colocação perfeita. O processo reencarnatório é evolutivo. Não existe direita e não existe esquerda. A alma, ela está em evolução. E o estágio que ela está faz parte da evolução daquele ser. Então, ele está ali para evoluir, mas nós, espírita, não podemos julgar o espírito pela direita ou pela esquerda. É que realmente as pessoas, como se diz, criaram um sistema, criar uma colocação e não abre espaço para isso, não abre espaço. Então, todos nós já vivemos a imperfeição do espírito, já vivemos em mundos primitivos. Quer dizer que todo mundo que está no mundo primitivo é esquerda? Nós que estamos aqui no mundo de prova e de expiação, se ainda estamos dentro de uma imperfeição, somos esquerda? Então, essas ideologias de esquerda e de direita, igual de política também, é uma coisa equivocada, porque tudo depende da evolução. Então, nós colocamos espíritos dentro das ordens imperfeitas, que eles estão em evolução, ok? Então, tudo está em evolução. Então, tiramos esse preconceito e colocamos dentro dessa classe que nos coloca as diretrizes da escala espírita. Mas muito bem colocada, Beatriz. Essa deve ser a colocação de todos nós espírita. Muito bem colocada. Obrigada. Mais outra colocação, Beatriz? Eu que agradeço a explicação. Eu gostaria, assim, que você falasse, que eu tenho um pouco de dificuldade para estar entendendo, a questão do médium inconsciente. Eu sei que são raríssimos, mas eu estou frequentando um centro de Umbanda aqui, fazendo o meu desenvolvimento, e o médium lá, ele fala que a minha mediunidade é inconsciente. Eu ainda não consegui ter essa percepção, porque assim, ora eu estou incorporada, ora não. E aí ele fala, não, é porque você é inconsciente. E eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Que eu sinto? Eu sinto uma expansão, parece que eu vou expandindo mesmo. Meu campo vibracional vai expandindo, eu vou sentindo que eu vou crescendo, que eu vou ficando alta, 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 e daí eu me concentro nisso e logo passa. Só que eu não tenho gestual igual eles, quando vai incorporar, é um boiadeiro, e vai lá, faz o movimento do braço, que está laçando alguma coisa, vem o caboclo, faz um movimento de flecha. Eu não tenho nada disso, eu fico parada ali, estática. Eu diria que você tem um erro educativo de início de incorporação, porque nós não estamos aqui para questionar nem um instrutor. Mas eu vou te dizer, a mediunidade inconsciente, ela faz com que a pessoa, ela tenha na hora consciência daquilo que ela vai fazer, aonde ela vai, ela observa, ela analisa, ela reporta tudo aquilo. Quando ela retorna, ela tem muita dificuldade de lembrar. Mas isso daí é uma posição que nós médios também podemos mudar. Porque quando nós falamos, quero mudar a minha posição, peço ao meu educador, da minha mediunidade, meu instrutor, que eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar do meu processo de incorporação. Mesmo assim, você vai lembrar, vai haver o esquecimento. É um processo natural. Após uma incorporação, nós não lembrarmos. Podemos na hora,
Eu até falo para Eli, se a pessoa quer falar comigo e eu der uma resposta, até para Eli, Eli, faz isso, isso, assim, assim, assim. Aí ela fala, repete, pronto. Ou você não apontou, Eli? Não, você não apontou? Por que você não apontou? Agora eu não sei o que eu falei. Agora já falei. Essa é uma colocação, às vezes, quando nós estamos trabalhando de uma maneira rápida, a colocação daquela entidade. Mas nós não temos uma consciência mais do que 15 minutos. É muito difícil o médium se lembrar disso daí. Então, eu falo para todos, se quer uma orientação, é na hora, pergunta na hora. O espírito acabou de sair, acabou assim. Ela não tem mais instrução nenhuma para passar. E, no entanto, eu tenho uma incorporação que ela é normal, eu estou de olhos abertos, tranquila, falando. Então, isso é muito bom. Nós temos consciência que toda incorporação ela é esquecida. Porque quem falou é o espírito, a lembrança é dele, as instruções são deles, nós somos intérprete, mas não tenho todas essas instruções. Ok, Beatriz? Não sei se eu me fiz entender na sua colocação, mas você vai aprimorar e pede ao seu instrutor. O que vai acontecer com você, se você ficar muito mole nessa sua incorporação, vai chegar um espírito e, puf, vai incorporar e você vai levar um susto. Mas isso também é plausível. Eu também acho correto. Porque o médico, quando fica e não vai, eu acho correto nesse seu crescimento espiritual. Pronto, Francilene, pergunte. Araci, eu estava vendo a Beatriz falando da incorporação e eu fiquei curiosa, querendo também saber, perguntar para você. Eu tenho a incorporação, mas assim, eu consigo lembrar, eu não fico tipo, eu não sei quem está ali, quem não está. Eu consigo lembrar, às vezes, das falas, mas não tudo, que nem você mesmo falou. Mas como agora eu não estou frequentando lugar nenhum, só com as suas aulas, então eu não estou conseguindo mais ter o meu desenvolvimento como eu gostaria que fosse mais aprofundado esse desenvolvimento de incorporação. Aconteceu uma vez de eu incorporar, eu sabia que eu estava incorporada, falei algumas falas, mas daí, passado ali uns minutos que eu desincorporei, eu já não consegui lembrar mais o que eu tinha falado. É normal, né, isso acontecer? Respondendo à sua pergunta, Sim. é comum mesmo nós, através do processo da incorporação, após a gente orientar o espírito, esse esquecimento é rápido. É 5, 10 minutos e nós esquecemos. Esquecemos como que era o espírito, o que ele sentia. Então, essa sensação que nós temos, ela é normal, dentro da própria mediunidade consciente. Certo. Fala, Beatriz, pode perguntar. Ele estava associando o que a Xará e a outra Beatriz comentou, até com a própria mediunidade, né? Porque a mediunidade também é neutra, não é isso? Ela é neutra. De que forma esse neutra você coloca? Estava pensando, enquanto ela estava falando, essa questão de esquerda ou direita, eu estava pensando que a própria questão mediúnica pode te levar a questões, a fazer coisas muito boas ou a fazer coisas muito más. É nesse sentido que eu trago a neutralidade. A moral do médium, ela é de uma importância imensa. Se você é uma pessoa que tem uma moral, que tem uma dedicação, que tem um estudo, os espíritos que vierem sobre a sua responsabilidade, os seus protetores, toda a sua equipe de trabalho, seja ela de guarda, quando eu digo de guarda, são os nossos protetores da direita, e o de retaguarda são os nossos protetores da esquerda. Então, essa equipe, ela vai trabalhar para o bem.
ela vai realmente te auxiliar, te amparar. Por quê? Porque você, desde o momento em que eles vêm até você e eles começam a trabalhar, a te envolver, a você ter um processo de trabalho contínuo com esses espíritos, o que vai acontecer? Esses espíritos vão passar a estudar, vão se disciplinar, vão se organizar e vão entrar dentro do seu esquema de trabalho. Mas se o médium é um médium imperfeito, um médium que quer usurpar, utilizar os espíritos para fazer o mal, ele vai conseguir espíritos desta mesma ordem da condição dele. Vai fazer o mal, vão trabalhar para o mal. Mas a gente não pode esquecer uma coisa muito importante, a lei de causa e efeito. Porque quem faz, aqui recebe. Se eu faço o bem, eu recebo o bem. Se eu faço o mal, eu vou receber o mal. O mal vem de retorno a mim. Não importa como eu utilizo os espíritos, eu sou o responsável. Se chega um guardião, um Exu ou uma pombagira e quer fazer o mal, e eu concedo, eu dou a minha energia, eu dou o meu fluido vital para que esses espíritos façam o mal, eu, médium, sou responsável. Isso nós não podemos esquecer. Consciente, semiconsciente ou inconsciente. Porque mesmo o médium sendo inconsciente, ele é responsável pelos espíritos que ali estão, não importa, o corpo físico é inconsciente, mas no momento da incorporação, no momento em que o espírito ali está, envolvendo fluidicamente o nosso corpo, a mente, o espírito tem que estar vigilante, tem que estar em alerta, porque qualquer agressão, qualquer infração desse espírito, o médium, espírito, meu eu, espírito, retorno e tomo conta do meu corpo e comando, porque eu comando. Eu não posso deixar o espírito, mesmo inconsciente, fazer o que ele quer. Como a gente sabe perfeitamente que no início a mediunidade era inconsciente, então pouco tinha mediunidades conscientes. Hoje é o inverso. 99% a gente pode dizer que todos somos conscientes, sabemos que o que estamos fazendo. Existe uma porcentagem de semiconsciente e uma mínima de inconscientes. Nós temos que tomar muito cuidado com a mediunidade inconsciente, porque às vezes é tão fácil o espírito vir, faz uma caca, faz alguma coisa errada, e o médium, por sua vez, quer tirar a sua responsabilidade e culpar o espírito. Não tem isso, não. Nós somos responsáveis. Não importa, consciente, inconsciente ou semiconsciente, o médium é responsável. Por isso, a importância do estudo, do conhecimento de fluido, de entender a mediunidade, entender esse processo, entender essa ação dos espíritos sobre o médium, sobre o nosso perispírito, sobre o nosso dupletério, sobre o nosso corpo físico, porque como o espírito não entra dentro do nosso corpo, não entra, ele está fora, mas ele irradia, ele envolve os nossos centros de força, principalmente na inconsciência, o nosso coronário. Então, ele envolve, e ali ele age. Então, nós temos que estarmos atentos. Por que nós temos que estar atentos? Chamando as nossas equipes, chamando os nossos protetores, chamando as nossas equipes de trabalho, o nosso anjo guardião, toda a nossa equipe de trabalho, o preparo do médium para um trabalho mediúnico é de importância imensa. Eu digo ao grupo que eu trabalho com ele, médium tem que se preparar. Se o médium não se preparar,
ele vai para a casa espírita, num trabalho mediúnico, como se ele fosse para uma festa. E ele não vai para uma festa. É um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de disciplina. A espiritualidade conta conosco. Então, nós temos que nos prepararmos antecipadamente, na noite anterior, no momento em que nós despertamos, vigiarmos todo o nosso dia até o momento do nosso trabalho, nos prepararmos para o nosso retorno à casa espírita. Então, tudo é disciplina. E chegarmos na casa espírita, nos colocarmos com responsabilidade, nos colocarmos realmente ali, que a gente ali não está a passeio, não está brincando, não é festa, mas a equipe espiritual, ela preparou todo o ambiente. Então, o médium que já vai, seja ele consciente, inconsciente ou semiconsciente, ele vai para trabalhar com responsabilidade. Se chegar um espírito bom, ele vai sentir a ação dos fluidos benéficos, calmantes, o fluido de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade, de muita paz interior. Se chegar um espírito de ordem inferior, um espírito que ali precisa ser auxiliado, um espírito de uma ordem mais densa, ele vai trazer um fluido denso, um fluido pesado, um fluido de tristeza, de angústia, de dor. Por isso, a necessidade do estudo. Por isso, a necessidade de nós fazermos essa troca que nós fazemos, dessa meia hora, nesse momento que nós damos a cada um de vocês, é para fazer essa troca. A minha dúvida, a minha dificuldade é tirar ela. Eu não entendo isso. Então, pergunte. Não tenha receio de perguntar. Respondi a tua pergunta, Beatriz? Respondeu sim, é que eu estava me lembrando, vou tentar ser rápida, de uma oração que eu acho que foi você que conduziu a oração no começo do ano, e era para desmanchar trabalhos, alguma coisa assim, foi uma oração mais dirigida. E me veio uma pessoa na cabeça, né? E eu tinha sempre uma sensação ruim com relação a essa pessoa específica, e eu assustei quando eu vi o rosto da pessoa no meio da oração. E passado pouco tempo atrás, uma pessoa que é muito amigo desta pessoa que eu vi, comentou comigo assim: ai, Bia, sabe que a pessoa virou sacerdotisa? Ela está trabalhando agora está fazendo trabalhos, uma série de coisas. Então, enquanto a outra Beatriz estava me lembrando, eu estava me recordando disso daí, porque é uma situação chata, né, para não falar outra coisa. Mas eu entendi o que você falou, muito obrigada. Por isso a necessidade nossa, de cada um que aqui está. Todos somos médios. Então, no momento da prece, daquele momento final nosso, incorpore o seu protetor, incorpore o seu anjo guardião, incorpore o seu caboclo, o seu índio, o seu preto velho, não importa quem seja. Se você evocar o seu guardião, o seu Exu ou a sua pombagira, para vir te auxiliar, incorpore ele, incorpore, faça, doa o fluido vital necessário, trabalhe, peça para ele desmaterializar, desintegrar, cortar todos os elos, todas as amarras, tudo que você estiver sentindo, tudo que você estiver passando, é nosso pedido. Nós comandamos. Então, a prece, ela vem nos ajudar para que a gente possa trabalhar. Saulo, pergunte. Eu tinha ouvido falar que a esquerda é a justiça, enquanto a direita é a misericórdia. Eu tinha ouvido falar isso, porque enquanto você deve, a justiça faz o trabalho, mas obviamente tem a misericórdia. E as duas têm que andar lado a lado. Foi isso que eu entendi enfim, são funções, é isso que eu quero dizer. Não é que as duas uma seja ruim e outra boa, não, são funções. Só que os espíritos menos esclarecidos
deturpa essa ideia. É isso que eu entendi. Saulo, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: direita e esquerda, dentro da mediunidade, dentro dos espíritos, não existe isso. Quem colocou direita, quem fez essa separação, foi o próprio homem. Para designar esse espírito é de ordem imperfeita, esse espírito é de ordem boa. Dentro da escala espírita, Kardec coloca. Agora eu digo uma coisa: se todos nós desencarnarmos, nesse momento, voltarmos à espiritualidade, ou aproximarmos de uma pessoa e ali sermos protetores, nós vamos ser da direita ou da esquerda? Hã? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Ainda trazemos um mal dentro de nós. Somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, ciumentos, trazemos traumas dentro de nós. Se nós não higienizarmos, será que nós vamos chegar no mundo dos espíritos como bons espíritos? Ou ainda estamos dentro da escala de espíritos impuros? Se alguém me receber daqui a alguns anos que eu volte à espiritualidade, ele vai dizer, a ele é o quê? É uma pombagira? Hã? Ela é da esquerda? Então, é os homens que colocaram. Isso não importa. Nós recebemos os nossos entes queridos, nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, que retornaram à espiritualidade, eles não são santos. Eles erraram. Muitas e muitas reencarnações, errando. Por isso, nós vamos colocar para eles e dizer para eles, não, você é da esquerda. Eu não recebo você porque você é da esquerda. Eu só recebo quem é da direita. Não está errado isso? Está completamente errado. São espíritos amigos e benfeitores que vêm trabalhar conosco. São espíritos familiares que estão nos auxiliando, que precisam da nossa ajuda, do nosso amparo. Nós socorremos os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos que batem a nossa porta. Nós socorremos os nossos obsessores, os rivais, os adversários que nos envolvem, os fascinadores, os subjugadores. Nós não classificamos, a doutrina não classifica este ou aquele, de forma alguma. Todos somos irmãos, todos. Dentro de algumas outras religiões, isso é feito uma separação. Nós não. Se vier uma pombagira, nós vamos conversar, vamos orientar, vamos instruir, vamos levar ela para estudar a doutrina espírita, as filosofias, vamos levar ela para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações. Nós vamos trabalhar com ela e futuramente ela vem trabalhar conosco. Se é um Exu, seja ele quem for, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer à luz a esses espíritos. E daqui 6 meses, 1 ano, esses espíritos estão retornando para trabalhar conosco. Nós não diferenciamos esse ou aquele. Se dentro da Umbanda fazem isso, o problema é deles. Se a do Candomblé fazem, o problema é deles. O importante é nós visualizarmos eles de uma forma como companheiros de trabalho, orientá-los, instruí-los, e se eles já têm essa orientação e essas instruções, eles sejam bem-vindos para fazer parte da nossa equipe de trabalho. É assim que nós vamos angariando companheiros. A nossa equipe vai aumentando nesta forma. Quando nós trabalhamos mediunicamente, estamos socorrendo uma criança, estamos socorrendo um familiar nosso, ou nos socorrendo, e nós estamos numa situação muito difícil, nós não chamamos Bezerra de Menezes, nós não chamamos Eurípides. O nosso anjo guardião, ele vai até um local. Quem que a gente chama?
para entrar lá no fundo do poço, nos tirar da lama, nos tirar daquela situação terrível. Espíritos que adentrem aquela vibração, aquele padrão vibratório e vêm nos auxiliar. E quem são? São esses espíritos que já passaram por esse processo, por toda essa vibração, conhecem perfeitamente toda essa região umbralina e vêm nos auxiliar. Eles vêm nos amparar, eles vêm nos auxiliar nesse trabalho. Se nós temos um ente querido, um familiar que está sofrendo assédios espirituais, o que nós vamos chamar? Nós vamos chamar o doutor? Nós vamos chamar um preto velho? Vamos. Mas se o preto velho não conseguir, aí a gente diz assim, ele vira. O que é esse vira? Ele se reveste naquela posição de um espírito que adentre aquela região umbralina para socorrer aqueles espíritos ligados à sexualidade. Entendem o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Se eu preciso de uma equipe de choque, eu vou chamar soldados. Se eu preciso, para entrar numa região, para me libertar do assédio sexual, seja das drogas, seja de qualquer vício, eu tenho que chamar espíritos que adentrem a essa faixa vibratória. Então, eu chamo esses guardiões, eu coloco como guardiões. Eles adentram, e adentram com uma facilidade, porque eu incorporo eles, seja homem ou mulher, e peço que a minha equipe vá até aquele local e retire do meu nome, retire de tudo que está envolvendo a mim ou aquele ente querido meu filho, minha filha, meu neto, minha neta. Então, o médium, ele não tem que ter preconceito. Todos são espíritos. Depende de você levar eles para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Só que você é responsável. Então, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai de misericórdia. Vamos ao universo. Vamos nos envolver nesse hálito divino do Criador. Vamos respirar esse ar de tranquilidade, de paz. Vamos buscar no universo a alegria da vida, a alegria de aqui estar. Vamos buscar, diante desse sol radioso, essa energia maior, essa energia luminosa, essa energia que nos aquece. Vamos buscar os espíritos superiores, moradores do sol. Vamos pedir a Deus que permita que esses espíritos venham nos auxiliar, venham nos amparar, venham nos fortalecer. Rogo-te, ó Pai misericordioso, que esse templo de amor se abra, Senhor, como uma luz radiosa, como esse sol radioso sobre o nosso lar, sobre cada um de nós, Senhor. E permita que o grande Mestre Jesus, permita que toda a sua ordem crística, que os espíritos consoladores, que as falanges de Maria, que os anjos, os arcanjos, estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Como eu rogo neste momento as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes,
de Eurípides, de Benedita Fernandes, de Joana d'Arc, de São Jorge, de Francisco de Assis. Rogo neste momento a todos os nossos ancestrais, rogo a todos esses espíritos que nos auxiliaram no nosso projeto reencarnatório. Rogo neste momento e evoco o meu anjo guardião. Neste momento, médio, evoque a sua equipe de trabalho, evoque os seus pretos velhos, seus índios, seus caboclos, seus baianos, boiadeiros, ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, os gaúchos. Chame toda a força mongói, chama todos os incas, chame todos os tibetanos, os maias, chama a força de Gengis Khan. Chame os seus Exus, chame as suas pombagiras, chame esses guardiões que venham te auxiliar, te libertar. Chame o seu pelotão de choque, o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis especiais. Chame a força dos elementares da terra, os elementares da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Chame as grandes confradarias, os magos brancos, monges druidas. Chame toda a sua equipe de trabalho neste momento. Chame, incorpore o seu protetor e adentre em você. Peça nesse momento para que ele venha te auxiliar. E abra a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E neste momento peça, incorpora, fique lá no alto e peça para a sua equipe puxar todos esses espíritos medrosos, todos esses espíritos que têm medo da morte, que têm medo desse desenlace, todos esses espíritos que morreram e levaram a dor, a angústia, a tristeza, a falência moral, espiritual. Chame e peça para recolher todos os seus inimigos, todos os seus obsessores, rivais, adversários. Puxe para dentro da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. Peça nesse momento que esse fogo esse fogo a 100 mil graus vai queimando, desmaterializando todos esses fluidos densos, vai desmagnetizando, dissolvendo todas as formas, pensamentos, todos os medos, todas as angústias, todas as tristezas, tudo que te envolve quando fala do passamento, da morte, a morte do ente querido, do filho, da filha, da mãe, do pai. Puxa todos esses espíritos perdidos, esquecidos, abandonados. Puxa todos esses espíritos recém-desencarnados. Puxa todos esses familiares que precisam da tua ajuda, do teu amparo neste momento, médio. Puxa, peça para a sua equipe puxar do seu lar, passe por todas as suas famílias, os seus filhos, seus netos, puxe neste momento para o seu lar, para queimando, que esse fogo vai queimando, desmaterializando, desintegrando, dissolvendo todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todos os erros, todos os traumas, todos os medos, todas as angústias, todas as tristezas, puxando todos esses espíritos doentes, todos esses espíritos falidos, todos esses espíritos angustiados, todos esses espíritos medrosos. Rogue que esse fogo vai desmaterializando, vai desintegrando todas as moléculas, vai desintegrando todo esse fluido aglomerado, todo esse fluido que está ali preso, retirando todos esses espíritos da sensação da morte. Tira eles, liberta esses nossos irmãos, te liberta dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas. Liberte todos esses espíritos.
Desmaterialize, desmagnetize, tire todos os vírus, bactérias, tire todos os miasmas, todas as dores, as sensações da morte desses espíritos. Peça nesse momento que esse fogo vai limpando, vai higienizando, vai desmaterializando, desmagnetizando todas as formas, todas as sensações, tudo isso vai libertando esses nossos irmãos, fazendo que esse fogo refaça todos os seus corpos perispirituais, vai libertando esses espíritos da sensação. Puxe de você, se adentre a esse fogo etéreo, limpe o seu corpo perispiritual, o seu duplo etéreo, o seu corpo físico. Limpe, tirando todas as infecções, todas as dores, todas as sensações, todos os males, todas as sensações que você traz, todos os seus traumas, que esse fogo vai higienizando, desmaterializando, desmagnetizando tudo isso, eliminando todas as formas, pensamentos, te libertando o seu lar de toda a sensação de angústia, de tristeza, de brigas, de revoltas, de desentendimentos, de indisciplina, de falta de respeito, de educação, de moral. Peça nesse momento que esse fogo vai limpando, passe pelos seus filhos, a quem você tem responsabilidade maior. Limpe, puxe todos esses espíritos preguiçosos, ociosos, perturbadores. Puxe tudo aquilo. Passe pelo teu nome, médium. Passe pelo teu nome, mentaliza o teu nome. Limpa o teu nome e peça para o seu guardião, para a sua guardiã. Limpar o seu nome. Puxe para esse fogo etéreo. Faça toda a limpeza necessária, limpando, higienizando, desmagnetizando você, seu nome, tudo que te envolve. Peça e você recebe. Dê uma ordem, doe o seu fluido, para que os espíritos trabalhem. Rogue nesse momento a força das águas. Rogue aos espíritos que trabalham com as águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, das minas. Traga todas essas águas curadoras, águas medicinais, traga as ervas medicinais. Deixe-se envolver você, seu lar, seus filhos, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que todos recebam essa grande bênção, que caia a partícula divina do Pai, a partícula de amor, a partícula de cura, a partícula de fé, de esperança, de arrependimento para todos aqueles que ali estão, encarnados e desencarnados. Misericórdia, Senhor, para com todos nós que aqui estamos, nesse mundo de provas e expiações. Que a luz do seu amor nos envolva, nos ampare, nos fortaleça. Permita, neste momento, que as equipes espirituais, que as colônias espirituais do Atlântico, do Pacífico, aonde tiver uma colônia, que venham os trabalhadores, que venham os socorristas, a equipe médica, as equipes para recolher todos esses nossos irmãos, de todo esse grande laboratório de socorro, que sejam retirados todas as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os velhos, as velhas, os doentes, os perdidos, os esquecidos, todos, Senhor, os falidos. Misericórdia, Senhor, que as falanges médicas socorristas, que as falanges franciscanas, que as falanges de Maria, que todas as falanges guardiães, neste momento vão socorrendo, vão levando todos esses espíritos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, aos presídios educativos, às clínicas de recuperação, aos estudos. Misericórdia, Senhor,
que sejam derramados sobre todos esses espíritos desencarnados a luz do seu amor, que eles despertem, que eles acordem, que eles estudem, que eles se preparem ao trabalho espiritual, que eles se preparem para o reencarne, que a luz do seu amor os envolva, Senhor, envolva todas as colônias, Senhor, no seu amor profundo. E abençoe, Pai, a todos os encarnados, que voltem aos seus lares e que repensem nas suas responsabilidades, Senhor. Que os seus anjos guardiões os orientem, os instruam, para que eles não venham a sofrer a lei de causa e efeito, Senhor. E neste momento, peço permissão para fecharmos todas as bacias. E volto a Ti, com toda a minha equipe espiritual, Senhor, com toda essa equipe de guarda e retaguarda, para que neste momento possam todos ser envolvidos nesse fluido de luz, de paz e de amor. Abençoa, Senhor, a todos esses trabalhadores, a todos esses nossos irmãos, nessa grande jornada, Senhor. Que eles estejam conosco, que eles cresçam, que eles estudem, que eles se preparem, Senhor, cada vez mais. Que eles estejam sempre a nos auxiliar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado a todos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela mediunidade. Obrigado por essa doutrina que nos tira o véu da ignorância, Senhor, e nos dá o conhecimento. Obrigado por todos os nossos irmãos que aqui estão, Senhor. Que sejam abençoados os seus lares. Que Maria Santíssima, que o grande Mestre Jesus possa iluminar seus lares, cobrir com os seus mantos de azul celeste, Senhor, trazendo todo o amor, toda a paz, toda a luz. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Que a sua paz, que o seu imenso amor nos envolva agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Respire médio. Respire, sinta seu corpo. Abra seus olhos lentamente.